Primeiro, parabéns à vereadora Flávia Nadege. Como médica, inclusive, ela faz uma lembrança muito, muito valorosa. A gente está falando de 5 anos atrás, não é muito tempo. E, na época, eu passei por isso como repórter. E fui nos dois polos. Fui no polo da saúde, nos hospitais, nos postos de saúde, nos hospitais de campanha. Fui nas comunidades carentes. E o trabalho que foi feito por esses profissionais, médicos que às vezes passavam 4 dias, 5, uma semana sem voltar para casa. Teve médico que passou 1 mês sem voltar para casa para não passar o risco da doença para os seus familiares. É verdade, sim. Profissionais de saúde chegaram a ser barrados de usar o elevador da própria casa. E isso é verdade. E é importante lembrar. E eu me lembro bem, que nessa época foram feitos panelaços e aplausos em homenagem aos profissionais de saúde. Eu queria acrescentar aqui, além dos aplausos, e da parte financeira, que foi muito bem colocada pelo vereador Rinaldo Júnior, que tem uma história trabalhando pelos trabalhadores. Todos sabem aqui que a parte financeira conta. E é um absurdo o que ganha um profissional de saúde hoje. É um absurdo o que ganha um médico, é absurdo o que ganha um enfermeiro, um técnico de enfermagem, um auxiliar. Eu acho que a homenagem ao profissional de saúde, ela deve partir de um princípio anterior a isso. A condição respeitosa de trabalho. E a condição respeitosa de trabalho passa por vários locais. Primeiro, quantos técnicos de enfermagem e enfermeiros têm que pegar um ônibus superlotado, risco de assalto, sair de madrugada de um plantão, tem que fazer 3 plantões seguidos para sobreviver. Isso envolve segurança, transporte. Quantos profissionais de saúde trabalham em locais que não tem uma gaze, algodão, nada, absolutamente nada. E vocês sabem o que eu estou falando. Tem técnicos de enfermagem, auxiliares de enfermagem que levam lençol de casa para que os pacientes tenham o mínimo de dignidade de ter um lençol. Me digam se eu estou mentindo. Tem médicos que tiram do próprio bolso, e eu tenho em casa um exemplo, para moralizar e dar dignidade mínima para que as pessoas sejam atendidas ali. Sabe o que eu acho que era uma grande homenagem a esses profissionais? Que nós, desta casa, fiscalizássemos diariamente as condições de saúde de todos os postos de saúde e policlínicas do Recife. Essa seria a maior homenagem que poderíamos prestar a essas pessoas. Que nós fôssemos sempre, todos os dias, saber se tem copo de água para vocês tomarem. Saber se tem uma parede pintada, pelo menos, um banheiro decente para os funcionários. Se o horário de descanso estaria sendo respeitado. Se há segurança devida com os guardas municipais, para que vocês não sofram, às vezes, a frustração do povo. Estamos falando de homenagem, é disso que fala o requerimento, uma homenagem justa. Vamos estender essa homenagem não só a quem trabalhou na Covid, porque, na verdade, a Covid, a pandemia da Covid, ela só revelou uma epidemia que nós vivíamos há muito tempo. A epidemia da saúde jogada no lixo, no estado inteiro de Pernambuco. E aqui eu não vou, pau que dá em Chico, dá em Francisco. Isso não recai somente sobre a prefeitura, recai sobre o Estado também. Hospitais sucateados. Isso seria dar o mínimo de respeito a profissional de saúde. Essas pessoas que estão aqui, eu vou repetir o que eu já falei antes. Uma cidade que tem 75% dela em morros, o trabalho desses caras e dessas mulheres aqui devia ser extremamente valorizado. São eles que sobem nos morros para saber se aquela casa tem pessoas com problema. São eles que vão nas casas mais pobres para saber se há um menino com desnutrição, por exemplo.
e acabam descobrindo que pode ter abuso, maus tratos. Essas pessoas levam o trabalho para aquele auxiliar de enfermagem, para aquele técnico de enfermagem. E é preciso ter a presença daquele médico com o conhecimento que tem, bem remunerado também. Vamos ser justos, gente. Quanto é que ganha um técnico de enfermagem? Quanto ganha um auxiliar de enfermagem? Quanto ganha um médico? Um médico que ganha bem na saúde, ganha 6 mil reais. É muito? É não. É não. Agora, sabe quem sustenta toda essa saúde sucateada? Quem sustenta a saúde sucateada são esses profissionais. Noticiei há pouco tempo, no Hospital do Estado, um senhor que teve que colocar uma bolsa de colostomia para proteger uma cirurgia aberta. E aí, que me desculpem os orgulhosos, que acham que eu não tenho que entender de algumas coisas, porque eu aprendo. O cara teve uma peritonite, uma infecção abdominal, bactéria que pegou no hospital, pseudomonas, a bactéria. Poxa, eu conheço das coisas, ó. Eu não podia conhecer, eu devia ser burro. Porque só algumas categorias podem ser inteligentes, né? Vou voltar ao tema, presidente, me perdoe. E foram os enfermeiros e técnicos que salvaram esse homem, sabe como? Pegando uma bolsa de colostomia, cortando e fazendo a proteção da cirurgia. Então, isso é que precisa ser valorizado. São esses profissionais de saúde, e eu incluo médicos, incluo técnico de enfermagem, auxiliar de enfermagem, enfermeiros, que fazem a saúde do Recife e do Estado rodar. Porque se não fosse vocês, isso aqui era um estado de guerra. Porque não há a mínima condição. Então eu peço aos meus colegas que peguemos o gancho da justa homenagem colocada pela médica e vereadora Flávia Nadege e vamos homenagear, sabe como? Vamos fazer o que eles fizeram por nós na época da pandemia. Vamos para a linha de frente, vereadores. Sejam vocês de oposição ou não, vocês que são de situação. Vamos fiscalizar todos os postos de saúde e todas as policlínicas. E vamos fazer o nosso papel para deixar a saúde em ordem. Para dar respeito a essas pessoas. Uma condição de trabalho digna. Com todos os equipamentos necessários, sejam equipamentos, sejam insumos, seja horário de trabalho digno e remuneração digna. Ou vocês vão preferir continuar defendendo o prefeito e dizendo que está tudo bem? Chegou a hora de vocês homenagearem a saúde. Eu fui fiscalizar a saúde. Estão tentando me impedir de fiscalizar. Eu conto com essa casa, presidente. O senhor não vai permitir que nenhum vereador seja impedido de fiscalizar, eu tenho certeza disso. Vamos homenagear a saúde, colocando vocês para trabalhar com salário digno e moralizando os locais de trabalho.